Olá, bom dia! Bem-vindos ao Agronacional, um programa que mostra as histórias do campo e como é produzida a comida que chega à sua mesa. E você vai ver daqui a pouco. Quando se quer avaliar a emissão de metano de bovinos, os estudos, na sua grande maioria, utilizam amostras do rumen dos animais, o que é muito difícil e invasivo de ser feito. Agora, uma pesquisa coordenada pela Embrapa está usando biomarcadores presentes nas fezes dos animais. A fruta que dá origem à bebida mais popular do mundo veio da Etiópia, na África, e foi cultivada pela primeira vez pelos árabes. No início do século XVII, foi levada à Europa, entrou pelo Porto de Veneza, na Itália, passou à Holanda, França, Inglaterra e Alemanha, e então seu consumo foi difundido por todo o continente. Falta de apetite, pouca ruminação e laminite, uma inflamação dos cascos dos bovinos. Atenção, se houver algum desses sinais no confinamento, cuidado. Pode ser acidose, um dos principais problemas enfrentados na terminação intensiva no coxo. O projeto já plantou mais de 150 mil mudas na capital do estado, Cuiabá. Árvores frutíferas como pitanga, caju, pitomba, amora, tamarindo, acerola e também as plantas como o jacarandá, ipê roxo, ipê rosa, o ipê branco, oiti pata de vaca são as principais espécies plantadas e distribuídas pelo projeto. O Laboratório de Sustentabilidade da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo não é apenas um espaço para pesquisa. É muito mais que isso. É uma referência no tratamento de lixo eletrônico. Alguns materiais eles são muito antigos, outros eles estão danificados permanentemente e não tem como fazer o reparo. Perfeito. Esses materiais aqui, inclusive, são muito antigos, né? Boa parte desses aqui são bastante antigos. Eu já não consigo fazer o reuso deles. A paisagem que reúne pasto verde, um belo açude e vacas holandesas mais parece uma pintura. Mas aqui na propriedade da família Frei, em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, a cena representa trabalho e feminino. No ciclo produtivo, em cada fase da vida dos suínos, seja no desmame, creche ou terminação, o animal deve ser bem cuidado. No início dessas primeiras chuvas, antes da estabilidade pluviométrica, é importante realizar um levantamento técnico com o grande intuito de identificar essas plantas invasoras, identificando essas plantas, sermos mais assertivos na escolha de um produto ideal para que possamos ter efetividade sobre elas. É importante nos atentar com um dos principais fatores no processo da degradação da pastagem, que é a infestação agressiva de plantas daninhas. Olá, você está assistindo ao Agronacional, um programa da TV Brasil em parceria com o Canal Rural. Eu sou Jaqueline Silva e te convido para me acompanhar toda semana nesta jornada pelo mundo agro. Para começar o programa de hoje, vamos falar sobre um novo método que avalia a emissão de metano por bovinos. Uma pesquisa da Embrapa permite que a aferição das emissões seja feita através das fezes dos animais. Vamos até São Carlos, no interior de São Paulo, conhecer as vantagens desse método não invasivo. Quando se quer avaliar a emissão de metano de bovinos, os estudos, na sua grande maioria, utilizam amostras do rumen dos animais, o que é muito difícil e invasivo de ser feito. Agora, uma pesquisa coordenada pela Embrapa está usando biomarcadores presentes nas fezes dos animais. Olha, nós observamos que existem algumas bactérias, tanto no rumen quanto nas fezes, que servem como biomarcadores, que elas estão associadas à quantidade de metano emitido, algumas associadas a mais metano, outras a menos, e também associadas à eficiência alimentar. Os biomarcadores são componentes biológicos que indicam a presença de determinada substância ou até doença de um organismo.
O experimento avaliou 52 touros de confinamentos durante 105 dias. Os animais foram divididos em 2 grupos. Um recebeu dieta convencional e outro uma alimentação a partir de subprodutos da agricultura, como germe de milho e o farelo de amendoim. A pesquisa constatou 2 sequências de DNA compostas com instruções genéticas de bactérias relacionadas às características de emissões de metano. Nos touros com altas taxas de emissões, foram detectadas maiores fragmentos de material genético pertencente ao gênero Solobacterium. Já no microbioma fecal, foi observado o gênero Alistipes, que está ligado à redução de emissões. É um projeto temático financiado pela FAPESP, em que nós estamos investigando como que se dá a relação entre o genoma do boi, os genes do boi e toda a parte funcional desses genes e o genoma dos micro-organismos. Então, nós sabemos que existe uma interação muito grande, que os genes do boi interferem em quais micro-organismos vão se desenvolver mais ou menos. E o objetivo final é entender como esse conjunto atua para fazer com que um animal emita mais metano, seja menos eficiente, mais eficiente em termos de uso de alimentos, de forma que a gente possa propor maneiras de selecionar animais melhores e também de propor formas de interferir nessa relação, né? Como que nós podemos facilitar o desenvolvimento de micro-organismos que são mais favoráveis e assim por diante. O estudo tem sua importância no fornecimento de indicadores relacionados à mecânica e funcionamento alimentar. A importância de desenvolver esses biomarcadores que podem servir no futuro, como por exemplo, quando nós queremos saber se nós temos propensão a uma doença cardíaca, nós vamos ao laboratório, medimos a concentração, a quantidade de colesterol no sangue e outros indicadores. A pesquisa tem perspectivas futuras. As perspectivas são de utilizar essa informação para fazer a seleção de animais que emitam menos metano e que sejam mais eficientes. E qual a importância disso? É muito mais fácil analisar uma amostra de fezes do que obter a informação de eficiência alimentar e de emissão de metano com os criadores de um modo geral. Então, para que nós conseguíssemos obter essa informação de emissão de metano e eficiência alimentar, nós teríamos que utilizar equipamentos que são muito caros, que não são acessíveis ao criador de um modo geral. Por isso, a importância de desenvolver esses biomarcadores que podem servir no futuro, como, por exemplo, quando nós queremos saber se nós temos propensão a uma doença cardíaca, nós vamos ao laboratório, medimos a concentração, a quantidade de colesterol no sangue e outros indicadores. Então, esse estudo vai fornecer indicadores como esses relacionados a metano e eficiência alimentar. O trabalho de coleta e avaliação vai ser ampliado em uma parceria com a Associação Brasileira dos Criadores de Zebu para a amostragem ser mais representativa da raça Nelore no país. Mais uma bela contribuição científica do agro brasileiro para reduzir as emissões de metano na produção bovina. E agora, uma pausa para o café. Vamos conhecer um pouco mais da história desse fruto tão amado aqui no Brasil. A fruta que dá origem à bebida mais popular do mundo veio da Etiópia, na África, e foi cultivada pela primeira vez pelos árabes. No início do século XVII, foi levada à Europa, entrou pelo Porto de Veneza, na Itália, passou à Holanda, França, Inglaterra e Alemanha, e então seu consumo foi difundido por todo o continente. No Brasil, os primeiros pés de café foram plantados em 1727, vindos da Guiana Francesa. O oficial português Francisco de Melo Palheta foi o responsável por trazer a planta ao Brasil. A partir de 1830, as plantações se estenderam para São Paulo, aumentando cada vez mais a importância para a economia nacional. Hoje, o café é responsável por gerar renda e empregos no país, na lavoura, na indústria e no comércio.
o Brasil é o maior produtor e exportador de café e o segundo maior consumidor da bebida no mundo. Ocupa uma área de 2 milhões de hectares, com cerca de 300 mil produtores em 1.900 municípios, distribuídos nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Rondônia, Paraná, Rio de Janeiro, Goiás, Mato Grosso, Amazonas e Pará. Ser cafeicultor gera renda e sustento para o Luiz. Faltou funcionário no café e eu tive a oportunidade e vim para o café, gostei, tive mais sucesso no café do que na pecuária e até então estou no café. A fazenda ainda tem pecuária, mas hoje o meu foco aqui é o café. Para o gestor da Fazenda Chapadão, localizada em Linhares, no Espírito Santo, o principal desafio na produção do café é a mão de obra qualificada. Nós estamos buscando tecnificação na lavoura e uma agricultura regenerativa. O que é isso? Você tem que fazer o colaborador entender aquilo que você quer que aconteça na lavoura. O porquê que tem braquiária, o porquê que eu não uso esse produto, o porquê que você não pode fazer isso. E o ser humano ele tem que entender o porquê que ele não pode fazer. Entendeu? Então isso para nós hoje aqui na região é um desafio. É um desafio porque a nossa mão de obra local não está tão preparada para isso. Então... Mão de obra importante, pois o cultivo na propriedade é do tipo Conilon, plantado principalmente no Espírito Santo, Bahia e Rondônia. Estes estados concentram 95% da produção nacional. E foi na busca de conhecimento técnico que o Luiz mudou a forma de encarar a produção do café e fez parte do maior programa de sustentabilidade do mundo, oferecido por uma empresa de alimentos dentro da cafeicultura. Se você falasse isso comigo há 10 anos atrás, esquece, tinha alguns tratos culturais que eu não concordava. Eu fui buscando conhecimento, fui procurando entender o porquê de cada porquê, a fazenda me deu a oportunidade e hoje eu já vejo que não tem como voltar. Não tem como tratar a lavoura como a gente tratava 10, 15 anos atrás. O programa conta com pelo menos 1.500 produtores no Brasil. 80% deles fazendo uso de técnicas regenerativas e utilizando 100% da certificação 4C, Código Comum da Comunidade Cafeeira. O foco está na agricultura regenerativa em 6 principais pilares: a conservação e proteção do solo, o uso racional da água, a promoção da biodiversidade, o plantio de árvores e recuperação de áreas degradadas, o uso de variedades resistentes, a diminuição de adubos e fertilizantes químicos e a garantia de uma renda digna aos produtores e trabalhadores rurais. Insetos como as abelhas também têm um papel importante. Uma polinização bem feita, eu vou ter o quê? Uma uniformidade dos grãos e, consequentemente, eu também vou ter uma uniformidade da maturação desses frutos e, consequentemente, vai afetar também na qualidade do meu produto. A propriedade faz uso da tecnologia 4.0 no agro. Um exemplo disso é a irrigação. Eles utilizam uma plataforma, como essa daqui que está bem escondidinha, com sensores que captam as informações das plantas e orientam o produtor com relação à quantidade e à necessidade de água. Inclusive, isso reduz em 60% a utilização da água na irrigação. Hoje, no estado do Espírito Santo, nós não conseguimos produzir o café sem o subsídio, da água. E adotando tecnologias como o produtor utiliza aqui na sua propriedade é muito importante, porque além de otimizar o uso da água, ele também otimiza os seus trabalhos, a sua logística na propriedade. A agricultura regenerativa faz uso do controle biológico. As técnicas usadas têm o objetivo de aumentar a população de espécies que já existem no meio natural. E, consequentemente, altera o seu custo de produção e também a melhora do seu meio ambiente natural. Vitórias e desafios fazem parte da vida do Luiz. Hoje, quando ele olha a lavoura, sabe bem o que a fruta vermelha representa. Hoje o café é uma paixão. Hoje, para mim, o café é uma paixão, tanto é que eu não tenho horário de trabalho, não que a fazenda me imponha isso. Eu gosto de fazer o que eu estou fazendo. O Brasil segue como o maior produtor e exportador de café do mundo. E a gente mantém a torcida para que os produtores continuem desenvolvendo esse setor tão importante para a nossa economia.
Vamos conhecer agora alguns cuidados necessários para manter a plena saúde do rebanho bovino. A acidose ruminal e secal são doenças que podem afetar o gado e precisam de cuidados especiais para serem evitadas. Veja agora os procedimentos que devem ser adotados para manter os animais saudáveis. Falta de apetite, pouca ruminação e laminite, uma inflamação dos cascos dos bovinos. Atenção, se houver algum desses sinais no confinamento, cuidado. Pode ser acidose, um dos principais problemas enfrentados na terminação intensiva no coxo. É uma doença metabólica aguda que tem como causa principal a alta ingestão de grãos, que fermentam rapidamente no rumen. Mas não é só a acidose ruminal que é um desafio nos confinamentos. A acidose secal também. O tema foi trabalhado durante o Feedlot Summit Brasil, evento realizado pela Coan Consultoria. A acidose é o segundo maior problema de saúde nos confinamentos, atrás apenas de problemas respiratórios. E se fala somente hoje em acidose ruminal. Por muito tempo foi renegada a tal da acidose secal que conversamos aqui hoje. Então, muito confinamento que tem problema de acidose pode ter um problema ainda mais profundo de essa acidose não ser apenas ruminal e também ser secal. O que é a secal, para explicar bem para o pessoal? A secal é aquela quando as fezes têm bolhas e muco, 99% de certeza que houve lesões no seco. O seco ele fica localizado bem no finalzinho do trato digestivo, antes do reto e do ânus. Então, o que vai acontecer é que partes da dieta que não foram bem aproveitadas em outros compartimentos, ocasionalmente vão chegar no seco e fazer essa fermentação. Então, se o pecuarista ou o confinador identificar nas baias fezes com presença de muco e, mais grave, com presença de sangue, quer dizer que tem lesão no seco, está ocorrendo acidose secal. Qual que é a consequência disso? É possível até perder o animal? Usualmente não se perde o animal. Por quê? Porque o animal ele se controla, né? Ele tem um controle biológico. Então, uma acidose secal, assim como a ruminal, a partir da hora que tem uma lesão no epitélio digestivo, uma desbiose da parede do epitélio, vai acontecer translocação de endotoxina, substâncias, micro-organismos que não deveriam estar na corrente sanguínea. Vai inflamar o animal, e aí todo animal inflamado, o que faz? Para de comer. Ou seja, né, ele faz o próprio remédio, que é diminuir o consumo gradativamente, vai intensificando a lesão e o consumo vai diminuindo, o animal vai perdendo desempenho, obviamente, porque come menos e tudo mais. Ou seja, para o produtor, o principal impacto é o alongamento, ou seja, aumenta o tempo de coxo, né? Precisa de mais tempo para aquele animal ser terminado e abatido, né? E, consequentemente, sem contar o uso em remédios, medicamentos. Então, qual seria o primeiro passo nesse sentido, Danilo? É observar mais, é estar mais atento. E mexe o que na dieta para evitar isso também? Primeiramente, tem que ter uma ronda sanitária bem feita para identificar o problema. Primeira coisa, identificação do problema. Tem que saber que existe o problema. Identificou o problema? Joia. Auditoria nutricional e de manejo para saber o que está acontecendo. Porque muitas vezes o que acontece, Marco, é o seguinte: o animal que teve o epitélio lesionado lá no começo do confinamento, porque teve uma adaptação não tão bem conduzida, esse animal leva essa lesão com ele até o fim da vida. Uma lesão dessa demora de 6 meses a 1 ano para curar. Ou seja, a partir da hora que ele tem essa lesão, não tem como mais voltar atrás. Então o legal é identificar o problema e partir com a solução desde o início. Legal hoje em dia que os confinamentos fazem, que não faziam antigamente, é programa de recebimento, não adaptação, antes da adaptação. O animal chega com fome, deixa ele matar a fome com volumoso, que é a comida que lhe é familiar. Então ele mata a fome com volumoso, 2, 3 dias, já começa a se estabelecer uma estrutura social na baia, sempre vai ter um dominante, um dominado, para daí começar um protocolo de adaptação que deve durar no mínimo 14 dias. Ou seja, para desenvolver o epitélio digestivo, para ele começar a se adaptar a essa função de absorver essa quantidade a mais de ácido que vai ser produzida no meio ruminal e também no secal. Então, assim, identifica o problema e vem desde o início aparando as arestas no protocolo nutricional. E aí, depois que a gente vai falar de aditivo, todas essas tecnologias que tem hoje, tem que ser feito, né, o dever de casa primeiro, né, do manejo, para depois ajustar a dieta. Tem muita gente, tem muito confinamento por aí negligenciando essa adaptação?
Sem dúvida, mas muitas vezes não é que o cara negligencia, o cara acha que muitas vezes a perda de tempo, porque a adaptação é uma dieta menos energética, promove um menor ganho de peso, né? Mas é um passo para trás hoje para dar 2 na frente amanhã, né? Então, com certeza. Outros pontos discutidos no evento foram os fatores responsáveis pela construção de uma boa curva de ganho de peso dos animais no confinamento. Errar nela pode induzir a um erro no ponto de abate do bovino. Muita gente acha que a diminuição do consumo no confinamento é a hora de abater. Por quê? Porque o americano faz muito isso. O americano abate por consumo, porque o consumo é reduzido na hora que o animal tem uma deposição grande de gordura. Aqui no Brasil a gente trabalha com um macho inteiro. Os animais não têm excesso de gordura. Então, queda de gordura em fim de confinamento, de consumo em fim de confinamento, provavelmente, se eu fosse apostar, tá ligado com a acidificação ou com o resultado dessa acidificação que aconteceu lá atrás, só que só agora está vindo aos olhos do produtor ou do nutricionista. Então, no meu ponto de vista, é errôneo abater animal com base na curva de consumo, sem identificar outros problemas, né? Que podem estar ligados aí com acidose, obviamente, ou protocolo nutricional mal conduzido. Ou seja, nem sempre essa curva de consumo, essa queda, quer dizer ponto de abate. Que recado fica nesse sentido, Danilo, para o pecuarista? Que às vezes está achando que isso aí é bom, que o modelo é esse. Meu recado para o pecuarista hoje é que todo confinamento tem que ter um nutricionista autônomo. Não jogando contra empresas, nada disso, trabalhando super a favor. Mas muitas vezes a empresa ela tem um limite de oferta de tecnologia para aquele pecuarista. E hoje a gente sabe, com a evolução da nutrição e de técnicas de manejo, que uma tecnologia de uma empresa casa bem com a tecnologia de outra. E muitas vezes o cara fica engessado numa empresa só. Então, minha recomendação é que os pecuaristas, os confinadores, tenham um nutricionista autônomo ou um mentor autônomo de nutrição para que esse cara ele direcione estratégias nutricionais. E esse cara sempre vai ser mais informado, né, do que está acontecendo em todo o mercado, não só naquela determinada empresa. Então, a minha recomendação é essa. Profissionalizar. Profissionalizar, sem dúvida. Manter a saúde do rebanho é fundamental para garantir o bem-estar dos animais e a produtividade da fazenda. E a prevenção é sempre a melhor estratégia, né? Agora vamos até Cuiabá, capital de Mato Grosso, conhecer um projeto de plantio de árvores nativas. A arborização da cidade torna a vivência mais agradável e garante o equilíbrio ambiental. Vamos ver. O projeto já plantou mais de 150 mil mudas na capital do estado, Cuiabá. Árvores frutíferas como pitanga, caju, pitomba, amora, tamarindo, acerola e também as plantas como o jacarandá, ipê roxo, ipê rosa, o ipê branco, oiti pata de vaca são as principais espécies plantadas e distribuídas pelo projeto. O coordenador da iniciativa explicou que, na prática, é o projeto. Foi justamente pensando nessa questão de conforto térmico, de melhoria da qualidade de vida, que nós começamos a implementar o Projeto Verde Novo. Só que ele se constrói por 3 máximas. O Projeto Verde Novo ele é muito mais um projeto de conscientização ambiental que necessariamente de restauração. Por quê? Ele não se faz apenas com a equipe do Projeto Verde Novo. Eu preciso trazer para dentro dessa realidade as pessoas. Eu preciso demonstrar que o meio ambiente, de fato, é de todos, como está escrito na norma. Nós temos o artigo 225 da Constituição Federal que fala que o meio ambiente equilibrado é um bem de uso comum do povo e que cabe a todos, o poder público e a iniciativa privada, o cidadão, zelar por esse bem para as presentes e futuras gerações. As frentes de atuação do projeto ambiental envolvem várias vertentes. A arborização urbana de parques, praças, avenidas, escolas, além de outros espaços públicos e privados. O Projeto Verde Novo está em execução desde dezembro de 2017. Então, no começo, era uma coisa meio aventureira. Você chegava com uma van adesivada, abria, de repente, essa van numa praça e algumas pessoas chegavam até com uma certa curiosidade para descobrir o que era. Hoje, a realidade é muito diferente. A gente já está aí completando 5 anos de projeto, então existe uma procura pelo projeto. As pessoas mandam e-mail, entram em contato nos grupos de WhatsApp, a gente tem um grupo de voluntários que querem saber onde é que vai ser a próxima ação. Várias escolas entram em contato, até porque a gente leva palestras de conscientização ambiental para dentro das escolas, porque se eu quero mudar a realidade da cidade para o futuro, eu preciso mudar o cidadão do futuro. Então nós sempre fazemos palestras de educação ambiental dentro das escolas públicas,
né, e também nas escolas privadas, quando somos chamados para isso. Fazemos uma oficina de plantio para mostrar como é feito o plantio, para que a muda possa, de fato, vingar, né, trazer ali os benefícios da árvore e tornar a realidade da cidade diferente. E a gente tem sentido esse respaldo. Um dos principais objetivos do Verde Novo é alcançar índices de arborização satisfatórios que contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população cuiabana, mediante a redução da sensação térmica e aumento da umidade relativa do ar. Hoje, o benefício primeiro que a gente consegue verificar, devido ao tempo de execução do projeto, é o benefício visual. A gente sempre faz o plantio de mudas nativas e várias delas têm, por natureza, a questão de florir, etc. Então, a gente tem várias avenidas hoje já com árvores que são ipês, amarelos, amarelo, branco, rosa, que a gente já consegue verificar esse colorido na cidade. Mas além desse benefício que é meramente visual, e eu digo meramente porque o benefício maior vem depois disso, a gente tem desde a captura do carbono, que hoje é uma exigência mundial, até a questão de melhoria da qualidade do ar que a gente respira. Seja por produzir mais oxigênio, seja por lançar mais água na atmosfera e com isso umedecer um pouco mais o ar da nossa cidade, e também na questão de redução de temperatura, que está diretamente relacionado a isso. O projeto Verde Novo chama a atenção da população para mostrar o que está acontecendo com a cidade, o impacto do crescimento populacional e a criação de ilhas de calor nos últimos 30 anos. Uma iniciativa muito bem-vinda e que melhora a qualidade de vida da população cuiabana. Um bom exemplo a ser seguido por todas as cidades brasileiras, né? Vamos ver agora como a engenharia impacta a nossa vida. A reciclagem de resíduos e a adoção de práticas sustentáveis são fundamentais para empreendimentos atuais. Projetos de obras sustentáveis, reciclagens de resíduos da construção civil e informática. Neste episódio da 4ª temporada do programa Agronomia Sustentável, nós vamos entender como o exercício da engenharia impacta na qualidade de vida das pessoas. O Laboratório de Sustentabilidade da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo não é apenas um espaço para pesquisa. É muito mais que isso. É uma referência no tratamento de lixo eletrônico. Alguns materiais eles são muito antigos, outros eles estão danificados permanentemente e não tem como fazer o reparo. Perfeito. Esses materiais aqui, inclusive, são muito antigos, né? Boa parte desses aqui são bastante antigos. Eu já não consigo fazer o reuso deles. De acordo com o relatório desenvolvido pela Universidade das Nações Unidas, o Brasil descartou, no ano de 2019, cerca de 2 milhões de toneladas de resíduos eletrônicos. E menos de 3% deste número foi reciclado. Filmadora, tinha scanner, tinha telefone, tinha computação, está indo para o celular. Então a ideia é mostrar para as pessoas que vêm aqui visitar como a tecnologia evoluiu tão rapidamente e que tem feito maravilhas mesmo, né? Juntando sustentabilidade e tecnologia. Sustentabilidade, segundo o dicionário, é a qualidade ou condição do que é sustentável. Nos setores da engenharia, agronomia e geociências, estão presentes iniciativas que valorizam e reforçam o tema. E, além disso, retrata a importância da cidadania no contexto global. Um exemplo está na engenharia civil. As grandes lideranças setoriais do Brasil, da construção inclusive, eles estão conscientes que ou eles têm solução de baixo carbono ou eles no longo prazo não sobrevivem, vão perder competitividade. Cada vez mais o mercado exige que a sustentabilidade esteja presente em todos os ramos de atividade, melhorando a nossa qualidade de vida e a qualidade dos produtos oferecidos. Agora nós vamos até o estado do Rio Grande do Sul conhecer uma história de sucessão familiar em uma fazenda de gado leiteiro. Muita dedicação e amor ao trabalho fazem da profissão um estilo de vida.
paisagem que reúne pasto verde, um belo açude e vacas holandesas mais parece uma pintura. Mas aqui na propriedade da família Frei, em Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, a cena representa trabalho e feminino. A Marina é a terceira geração na produção de leite da família. Por aqui, tudo começou em um outro tempo. Tudo era bem simples, né? Se tinha poucos animais, era uma mistura de Jersey, holandês, né? Hoje a gente trabalha somente com a raça holandesa. Era balde ao pé, aí depois era ainda o sistema do leite B, né? Que se tinha, eu lembro que eu era criança ainda, a mãe e a minha avó tiravam leite, colocavam nos tarros, né? E colocavam em imersão naquela água gelada do resfriador. 5 décadas depois, tudo mudou. No total, 220 vacas são responsabilidade da Marina, que trabalha com o marido e o pai. Juntos, eles cuidam da parte da produção de ração e alimentação dos animais. Ela faz a lida direta com as vacas, que vai desde a inseminação até cuidados de saúde. Fiz o curso de inseminação e hoje, então, eu consigo acompanhar o melhor horário para inseminar ela. Eu sempre estou aqui na propriedade e isso agregou muito, né, para nós essa questão da inseminação artificial. E também fui atrás de cursos de melhoramento genético, né, para a gente, então, conseguir identificar aqui dentro da nossa propriedade qual tipo de animal que a gente queria, o que a gente teria que melhorar nos animais que a gente já tinha, né. A intenção da Marina não era seguir na atividade rural, tanto é que ela saiu e se formou bióloga. Mas em 2018, esse sentimento de amor pela roça e pela propriedade fizeram com que ela voltasse. E desde então, aqui foram aprimoradas algumas técnicas de trabalho para driblar a falta de mão de obra e aumentar a produção do rebanho. Uma das primeiras mudanças foi um galpão de compost barn que dá mais conforto e sanidade para as vacas. Também veio a automatização da aproximação de comida e a adoção do robô de ordenha. São 3.000 litros por dia tirados assim que a vaca passa na cancela e é identificada a necessidade de ordenhar. Com a minha volta, né, a gente foi conhecer outras propriedades para realmente ver como que a gente faria, porque as nossas instalações não comportavam mais o número de animais que a gente tinha. E a mão de obra escassa, tipo, era eu, meu pai e minha mãe, nós não tínhamos como tocar todos os animais que a gente tinha, né? Ou então a gente parava ou investia. Então nós resolvemos investir para continuar na atividade leiteira, que sempre foi a principal fonte de renda da propriedade, né? Para a gente conseguir fazer mais ordenhas, porque a questão genética a gente já vem trabalhando há mais de 20 anos aqui. Nós temos animais com muita capacidade produtiva, só que a gente só fazia 2 ordenhas, a gente não tinha como fazer com que esses animais produzissem mais em função de mão de obra, né? A Marina é a filha do meio das 3 filhas do seu Írio e foi quem seguiu firme, aprendendo a atividade na garra, com cursos e qualificações para não deixar que a família desistisse da produção leiteira. Só que cada um tem uma raiz, né? Então ela é diferente. Quando eu achava, ela podia achar um terneirinho, ela estava lá grudada num terneirinho, brincando com o terneiro, e as outras não, né? Então, isso é por isso que, justamente por isso que ela voltou, depois e outra, quando ela vinha fim de semana, ela ia pro tamo, né? E dá orgulho da filha? Ah, sim, com certeza, né? Quem não teria, né? Porque é uma coisa que poucos têm, uma volta, que nem aconteceu aqui em casa, né? Porque nós estávamos resolvidos de parar, né? Sempre com leveza e muito trabalho, a Marina ensina que a pecuária de leite também é um espaço feminino. E a gente é muito detalhista, então tem esse diferencial, nem tudo é força bruta. Muita coisa é de jeito, é manejo, é gestão. Então eu acho que cada vez mais as mulheres elas estão marcando ali, ó, e estão conseguindo colocar, como eu vou te dizer, elas estão firmando o pé e dizendo, ó, aqui na minha propriedade eu que faço as coisas, eu que toco, eu que gerencio, né? Óbvio que a gente tem ajuda quando a gente precisa, né, dos homens aqui que trabalham também, mas tudo sempre passa pela gestão feminina.
muito legal conhecer a história da Marina e como ela aperfeiçoou o processo de produção de leite na sua fazenda, né? Agora nós vamos até uma granja de suínos no sul do país que se destaca pelos cuidados no bem-estar dos animais. A granja oferece temperatura adequada, limpeza do ambiente dos animais, alimentação correta, jejum no tempo certo e atenção no transporte pré-abate. Vamos conferir. No ciclo produtivo, em cada fase da vida dos suínos, seja no desmame, creche ou terminação, o animal deve ser bem cuidado. Aqui, na fase de terminação, né, mantendo o ambiente bom para ele, com uma temperatura ideal, um ambiente arejado, ventilado, com uma limpeza considerada ideal, né? Sem pó, sem casca e com as correntes, né? Que é a parte do enriquecimento, que é onde o animal vai se desestressar, propriamente dito, né? Para ficar à vontade dentro do período que ele vai ficar aqui dentro da granja. Né? Nessa fase, os animais ficam na granja cerca de 100 dias e o manejo pré-abate tem início uma semana antes, com a preparação do lote. Nós observando os animais, quais irão para o abate, realizando a seleção que a gente propriamente dita. Então a gente começa uma semana já com lavagem dos animais, lavagem das baias, organizando quais nós vamos carregar primeiro, quais nós vamos carregar por último. Então aqui nas granjas de terminação a gente tem várias etapas que a gente tem que cumprir para ter exatidão no final. Uma das primeiras etapas é a contagem dos animais, a segunda etapa a gente sempre faz a seleção dos animais. É o que o Cleiton faz. Primeiramente eu classifico eles, né, machos e fêmeas, depois eu conto eles todos e faço a limpeza deles. Os animais têm que estar, todos eles, sanitariamente bens, né? Não pode estar com nenhum problema de claudicação, o animal não pode estar manco, nem nada. A contagem dos animais é realizada através de uma lona, mas o produtor não consegue fazer sozinho. O produtor sempre utiliza bem mais pessoas, não só uma pessoa, para realizar a contagem dos animais. Olhar a seleção também é um passo muito importante. A gente tem que escolher quais animais são viáveis para levar para o abate. Então tem que fazer todo esse procedimento de seleção, o produtor junto com mais alguém, para não ocorrer nenhum problema. Nessa granja, os suínos estão com 92 dias na terminação. Falta uma semana para o carregamento. E o Cleiton já está na preparação. A limpeza, na verdade, no final, se eles estão muito sujos, um negocinho, a gente lava com a bomba. Então os animais precisam ser limpos para facilitar o manejo aqui na hora do carregamento e também ajuda num processo interno da fábrica, né? Que é a lavagem antes de ocorrer o abate. O jejum dos animais é uma das últimas etapas. Apesar da água ser garantida até o momento do embarque, a ração é suspensa 4 horas antes do carregamento. O jejum precisa ser feito pelo motivo que a gente tem que atingir as normas de bem-estar. Então, uma das normas de bem-estar é a retirada de ração para o transporte do animal. A última etapa no produtor é o carregamento. Os animais devem ser conduzidos para o local de embarque, sem estresse e com tranquilidade. Então chega o caminhão, as equipes já estão formadas, né? Os produtores sempre tem que ter uma equipe de no mínimo 5 pessoas para realizar o carregamento correto. Desde a contagem, é 80 animais que vai ser carregado, então nós temos que contar os animais, tirar no corredor, fazer o carregamento com calma. Então precisa de uma equipe treinada, uma equipe que sabe realizar os manejos corretos. Um manejo importante que, se mal realizado, pode influenciar na qualidade da carcaça e da carne. De jeito e maneira alguma o animal pode se machucar no momento que a gente esteja conduzindo os animais para carregar para ir para o abate. Então, todo cuidado nesse momento é pouco, né? A gente fica aí 100 dias, 90 dias com os animais dentro da granja para a gente errar no último minuto. Então, a gente não pode errar nessa questão. Até porque o produtor deve seguir à risca os princípios de bem-estar animal em todo o processo. Pensando em bem-estar animal dentro de toda a cadeia produtiva, na suinocultura ela é fundamental, né? A parte de bem-estar hoje ela é atrelada muito à parte de resultado e social também, né? Porque todos nós estamos criando alimentos
para o mundo, né? Então é muito importante. O Brasil é o quarto maior produtor e exportador de carne suína do mundo e a atenção no manejo dos animais é fundamental para que o país se mantenha no topo. Vamos conhecer agora algumas estratégias de manejo de pastagens e como evitar o surgimento de plantas daninhas. No início dessas primeiras chuvas, antes da estabilidade pluviométrica, é importante realizar um levantamento técnico com o grande intuito de identificar essas plantas invasoras, identificando essas plantas, sermos mais assertivos na escolha de um produto ideal para que possamos ter efetividade sobre elas. É importante nos atentar com um dos principais fatores no processo da degradação da pastagem, que é a infestação agressiva de plantas daninhas. Essas plantas daninhas, quando elas têm uma competitividade com a espécie forrageira, o que acontece? Há vários fatores, principalmente quando tem a competição por espaço, por água, por nutriente. Além, ocorre a interceptação luminosa. É quando a planta daninha ela tem um potencial de desenvolvimento e crescimento superior à espécie forrageira. A grande importância de não termos essa competição entre espécie daninha e espécie forrageira é porque a nossa janela de aplicação é uma janela curta. Então temos que ser assertivos no início do período chuvoso para que possamos ter a oferta de forragem para um período mais seco. Quando tiramos essa competição, é ideal a gente fazer toda essa parte de vedação para que o capim se recupere. É o momento que a planta forrageira ela passa pelo período de recuperação e poder ofertar a sua capacidade produtiva e, consequentemente, aumentar a sua taxa de lotação. Se você erra o manejo, principalmente entrada e saída dos animais, você faz com que a pastagem RAP fique muito abaixo do nível dela, você vai descobrir o solo. Descobrindo o solo, você vai dar oportunidade para que essa planta daninha ela venha a fazer um novo ciclo, aí vai ter a nova reinfestação, aí você tem que fazer uma outra estratégia. Só que pensando que a gente já está mais da metade do período chuvoso. Dessa forma, a gente poder fazer uma estratégia de implementar conceitos de entrada e saída dos animais de acordo com cada espécie forrageira é o ideal. Por quê? Dessa forma você não erra o manejo, você mantém uma determinada altura da espécie forrageira, fazendo com que ela consiga mais facilidade se recuperar do pastejo que foi feito. A estratégia de pastejo é fundamental para que consigamos ter uma melhor oferta de forragem e capacidade de suporte também. Tecnicamente, se você entra no início do período chuvoso com competição de planta daninha e juntamente com a planta forrageira, você já vai ter que melhorar a sua capacidade de suporte, ou seja, vai ter que reduzir. Enquanto você não fizer esse manejo, ou seja, esse controle dessas plantas invasoras que estão em competição com a forrageira, você não consegue botar a capacidade de suporte como se aquela área tivesse um potencial muito produtivo. Então, como que a gente consegue fazer isso? Através do controle, você faz a parte de vedação, dessa forma você consegue mensurar a sua capacidade de suporte e aí você vai adequar de acordo com o que a sua área, a sua forrageira consegue entregar. Se nós não fizermos nada, não fizermos nenhum controle, nenhum manejo e errarmos essas estratégias, o que vai acontecer com essa área aqui? Ela vai voltar ao seu bioma antigo. Vai toda reinfestar de novas plantas. E aí começa um novo ciclo. Aí você tem que fazer uma reforma, aí você tem que fazer toda a parte de manejo, ou você fazer a correção, ou fazer uma nova adubação e começar um novo ciclo. O porquê que aplicamos herbicida no início das águas? É quando as plantas daninhas estão iniciando seu estágio vegetativo e os herbicidas da linha pastagem, ele tem a sua melhor atividade fisiológica, vamos dizer de uma forma mais técnica, por conta que a planta está em estágio em desenvolvimento. Sendo assertivo nessas aplicações no início das águas, o que nós teremos? Teremos um custo-benefício. Consequentemente, teremos uma menor dose, por conta que a planta ainda está no estágio inicial, certo? E o custo será muito mais inferior. E principalmente o retorno. Vamos retornar. Além de tirar a competitividade, você vai estar ofertando, fazendo com que a planta forrageira ela consiga entregar sua capacidade ideal de produtividade. Ou seja, economicamente, tempo, um período que o pecuarista vai ter para poder estrategicamente melhorar a sua oferta de forragem,
sem ter nenhum tipo de competição, pensando numa forma mais sustentável. Já ao contrário, quando realizamos aplicações, já do período metade do período chuvoso para o final do período. O que acontece? As plantas daninhas já estão no estágio reprodutivo, onde dificulta um pouco mais o seu controle, havendo uma melhor concentração dos produtos, para que tenha melhor efetividade, de forma mais sucinta do que tudo foi apresentado. Primeiro, começar a fazer a identificação das plantas invasoras, através de um levantamento técnico. Segundo, tomar a decisão, qual o melhor produto e que dose eu vou recomendar para o controle dessas plantas daninhas. Como próximo passo, a vedação, que é muito importante para a recuperação dessa pastagem, para que ela consiga te entregar o valor produtivo que ela tem a capacidade de potencial. E um outro ponto importante, que é nada mais que a gente fazer a altura de pastejo, de entrada e saída dos animais no período correto. Isso faz com que você consiga ter uma melhor recuperação dessas pastagens, sem que ela demore muito tempo para poder fazer novas formações. Um manejo adequado é fundamental para garantir a qualidade e a produtividade das pastagens, sem a interferência de plantas daninhas. E com essa matéria, eu me despeço de você. Mas eu te espero na semana que vem para conhecer comigo mais histórias incríveis do mundo no campo. Se você perdeu ou quer rever algum dos nossos conteúdos, é só acessar a TV Brasil Play e nos seguir nas redes sociais da TV Brasil. Um excelente dia para você e até semana que vem.